O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Isso é muito importante para a gente. Agora sim, um bom vídeo para você. Rádio Web Conexão, com você na era digital. Olá, um grande abraço, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima esteja em cada lar, em cada aparelho, em cada celular, em cada computador, que chegue essa mensagem. Nós estamos no 4º programa das profecias. Nós já gravamos profecias 1, 2 e 3. Esta é a 4, ou o 4º programa, onde nós fizemos esta pesquisa já há algum tempo, a pesquisa das profecias. São vários profetas, alguns reconhecidos pela Igreja Católica, outros não reconhecidos pela Igreja, porém, a Igreja também não impede que nós a ouçamos ou estudemos, porque da mesma forma que existem os livros apócrifos, aqueles não considerados inspirados e que estão aí à disposição para que a gente possa estudá-los, tem também as profecias, que estão aí para que a gente possa estudá-las. Existe também aquela característica que eu sempre falo, que Deus permite até o próprio mal agir, né? Não profetizar, mas agir, escrever, colocar em evidência, propagar, para que Deus ele possa, até através da mensagem, vamos dizer assim, não religiosa, chamar a atenção do ser humano e aproveitar dessa mensagem não cristã, profética, religiosa, para converter almas. Então, muitas, entre aspas, profecias, alguma ou outra que a gente possa estar trazendo aqui, de repente, você não pode concordar com ela. Porém, ela pode ser um vestígio de trama maléfica, de algo que possa estar aí vindo a acontecer, né? Porque foi algo planejado pelo mal. Então Deus permitiu até nisso, para nos alertar. Isso pode sim acontecer. E não é pecado você estudá-las. É pecado você cometer, né, tudo aquilo que você faz e comete agindo contra Deus, contra o Espírito Santo, contra a igreja. Aí eu não vou entrar em assunto aqui de pecado. Nós estamos falando de profecias. Outra hora a gente pode estar falando sobre a questão de pecado. Aliás, hoje tem uma profecia que vai citar justamente sobre as questões de pecados veniais. E é uma profecia, inclusive, não reconhecida, inspirada pela igreja. Porém, essa pessoa que teve essa profecia, ou suposta profecia, ela coloca sobre isso. Vamos lá então, lembrando que aqui ninguém está falando que o mundo vai acabar e os finais dos tempos vão ocorrer tal dia, tal hora, porque a gente sempre cita Mateus, né, capítulo 24, que fala, versículo 33, né, que fala justamente sobre isso, que nem os santos sabem o dia e a hora, mas somente o Pai. Depois no Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, versículo 36, se não me falha a memória, também fala a mesma coisa, né? Repete. Marcos ainda vai além, ele fala assim, que nem o Filho sabe, ou seja, Jesus falando isso para os discípulos e apóstolos, disse que eu, como homem, não sei. Claro que ele estava dizendo a questão da humanidade. Como Deus, ele sabia. Aí você me pergunta, mas como que como homem não sabia, como Deus sabia, se é a mesma pessoa? É o mistério da Santíssima Trindade. Bom, então vamos lá. Hoje a gente inicia com a profecia da irmã Ana Porta Angélica, lembrando que ela é brasileira
E essa irmã, a palavra porta que está no nome dela, nem é de batismo. Foi colocado posteriormente, porque ela parou a porta na época em que o mosteiro que ela vivia foi invadido, né? Porque ela pregava a liberdade, ela pregava a independência brasileira, e foi justamente naquelas guerras da independência brasileira, que estava tendo guerra, que eles invadiram o mosteiro para matá-la e matar as irmãs. E ela disse: só se for passar em cima do meu cadáver. E de fato passaram e a mataram. Então ela é uma mártir. Ela morreu em prol dos pobres e também da independência, né? Da liberdade. Por isso chama porta. Irmã Ana Angélica. Alguns falam Joana, mas é a mesma. 8 de setembro de 1887, ela teve uma visão no qual o próprio Cristo disse o seguinte para ela, supostamente teria dito para ela, né? Vamos lá. Veja o que diz a irmã. A humanidade, como Judas, trai e me empurra para as almas da raça feroz à destruição como objetos de amor pecaminoso e de dinheiro. Mais uma vez uma profecia falando de materialismo. O diabo, Satanás, ela cita aqui diabo, Satanás, faz questão de falar Satanás, para não ter dúvida que não é doença, que é a entidade, o ser, né? Tomou conta das almas. Na perspectiva de Cristo, ele advertiu que o diabo já penetrou na igreja. Olha aí, confirmação de outras profecias, né? Fumaça de Satanás entrou na igreja. Papa Paulo VI. Misturado com os sacerdotes. Olha o perigo. Ele faz tudo para o sacrifício em massa. O sacrifício da missa ser abolido. Coincidência ou não, estamos vivendo aí uma pandemia mundial onde as igrejas fecharam. E as missas estão sendo virtuais, inclusive aqui no Brasil, quem dirá mundo afora, até missas virtuais tem governador proibindo, que é o caso lá do governador demoníaco, satânico, anátema, apóstata, né? Comunista de Pernambuco, que não quer que nem missa virtual seja transmitida. Absurdo, isso é um absurdo, né? É um absurdo. Isso aí é obra diabólica. E ela profetizou isso, né, já há alguns anos. Olha para você ver como é que está acontecendo. Haverá um grande teste, cardeais contra cardeais, bispo contra bispo, bispos contra bispos, falando no plural. Satanás caminha entre eles como entre a alcateia de lobos famintos. Então ela coloca essa profecia, mas ela não estava falando propriamente aqui da doença Covid-19. Ela está falando dos finais dos tempos, que não ocorreram ainda. Mas, coincidência ou não, ela colocou sobre a abolição em massa, ou seja, a abolição da missa. Olha que interessante. E estamos vivendo isso. De um jeito ou de outro, forçosamente ou não, estamos sem missa, né? A profecia de Elizabeth Canori é outra profecia. Canori Mora. A Canori Mora, ela teve uma visão, ela foi traída pelo marido, ela não é brasileira, ela é estrangeira, pouco se sabe dela. Ela se casou, logo que ela se casou teve 2 filhas com esse marido rico, ela era pobre. O marido então a largou para casar-se com outra mulher. Na época, se não me engano é a Alemanha, que me falhou o país dela. Na lei deles não tinha esse negócio de pensão, então ela voltou a ficar pobre, cuidando de 2 filhas, porém ela perdoou o marido. Ela não teve raiva, ela não se vingou, igual muitos se vingam das pessoas que erram. E o que ela fez? Ela então rezou a vida toda para a conversão do marido. Ela morreu com 40 e poucos anos, se não me falha a memória, na história dela, ou nem isso, morreu nova. As filhas estavam ainda jovens, mas seguiram o caminho cristão da Igreja Católica. E ela entrou então para um mosteiro, porque ela conseguiu aí a autorização para se tornar religiosa antes da morte. E ele, depois da morte dela, se converteu
o marido, como ele não tinha ainda casado, né, na igreja, então, com a segunda mulher, que a igreja não permite, né, se ele tivesse casado na igreja com a segunda mulher, ele não poderia. Mas como ele não se casou, o que ele então virou? Virou padre, virou sacerdote, ou seja, veio confirmar a oração dela em favor do ex-marido que um dia a humilhou, a deixou, né, e abandonou com as filhas. Olha o que essa profetisa falou na época. Eles me mostraram o mundo, eles devem ser os anjos. Ela não detalha quem mostrou para ela. Viu descontrole, eu vi motins no mundo, injustiça, caos, bagunça, onde 7 pecados capitais tinham muito sucesso no mundo antes dos finais dos tempos. Em todos os lugares se via ira, gula, avareza, luxúria, inveja, preguiça e vaidade. São 7 pecados capitais. Profetiza Elizabeth Canora e Moura. Outro profeta, um homem agora, Joseph Kugelbir, conhecido como o vidente de Vorarlberg, na Áustria. Não é reconhecido pela Igreja Católica, porém é interessante o que ele fala e falou em 1922. Durante a noite, a Revolução dos Comunistas, juntamente com socialistas, Padre Paulo Ricardo, abre aspas aqui, um parênteses, fala muito sobre essa questão do pecado do comunismo e do socialismo. Ele é até mais além, ele é até mais duro na palavra dele, a qual eu concordo com ele, que é muito difícil um comunista se salvar, que muitos irão direto para o inferno. Comunistas sim, que se intitulam mesmo de verdade comunistas e dizem, eu sou mesmo comunista, né? Então ele diz isso. Você depois pesquise aí, Padre Paulo Ricardo falando sobre comunismo, que você vai arrepiar. Então ele diz que, voltando aqui, fecha aspas, fecha parênteses, né? O nosso profeta aqui que nós estamos falando, né, dele, que é o vidente de Vorarlberg, ele diz que há uma tempestade sobre claustros e clérigos na Igreja Católica. Surpreendentemente, isso vai acontecer. Essa briga que todas as profecias falam da divisão da igreja. Muitos serão presos e executados, até padres comunistas, que já existem, serão traídos pelo próprio comunismo. O comunismo vai usá-los para eles entregarem a igreja para Satanás, mas no final eles, que são os traidores, também serão executados. Vai ser uma pena grave para eles. Todos fugirão para as montanhas. Inclusive eles citam uma montanha que será um refúgio, Finder Mountain, na Áustria, quase na fronteira entre Áustria, Suíça e Alemanha. Estará cheia de pessoas. Como um raio do céu alegre, a revolução varrerá da Rússia até a Alemanha, e através da primeira, ou seja, da Rússia, então a revolução varrerá a França, a Itália, a Inglaterra. Aqui cita países que sofrerão mais nas invasões, guerras internas, porque a terceira guerra ocorrerá, mas começará com guerras isoladas. A fome será em massa, as pessoas vão moer a casca a fim de fazer farinha para matar a fome. Também a grama dos prados será utilizada como alimento. A terra é um campo de cadáveres, como um deserto. Os humanos saem em silêncio com medo de suas casas, com medo. Saem de suas casas com medo. Os cadáveres são recolhidos sobre carros sepultados em valas comuns. Outra coincidência ou não? Estamos vivendo a pandemia do Covid-19, né? Hoje é dia 15 de maio de 2020. E o que nós estamos vendo? Várias pessoas sendo enterradas sem caixão, em valas comuns. Esse profeta que falou isso em 1922. Os cadáveres são recolhidos sobre carros sepultados em valas comuns. Ou seja, entre ricos e pobres, não tem diferença. Não está tendo caixão em alguns países. Nem trens, nem navios funcionarão, nem carros, como em épocas anteriores.
As fábricas não funcionarão. O ritmo acelerado dos tempos antigos foi interrompidos. Ele fala, esse vidente de Vorarlberg, na Áustria, ele fala sobre os finais dos tempos, não sobre Covid-19, mas por coincidência estamos quase vivendo isso já que ele está falando. A comida, tudo que o exército hostil russo precisar será tirado da população quando eles invadirem lá os países. As tropas de tanques russas virão até o Reno, Rio Reno, na Alemanha. O país inteiro, a Alemanha, vai estar cheio de soldados estranhos que assassinarão e estuprarão mulheres sem piedade. As pessoas não possuirão mais nem propriedade nem qualquer outra coisa. Muitos não terão casa, terão que viver em esconderijos, fugir. Assim que virem os anjos da morte voando, ele fala anjos da morte, aqui é interpretado como aviões, esvaziando suas tigelas, quer dizer, suas bombas, taças de veneno, armas químicas, por toda a humanidade. Profecia de Journeyman, é outro profeta não reconhecido pela igreja, porém vale a pena estudá-lo. Em 1908, na Hungria, nasceu o clarividente, ou seja, quem tem clarividência. Eu não gosto de usar muito esse nome, que fica parecendo coisa mística, coisa que não é católica, mas é uma palavra que pode ser usada também atribuindo uma pessoa que tem uma visão. Ele assina sob o pseudônimo de Journeyman. É pouco conhecido, pouco se sabe dele. Seu nome era Francisco, seu pai morreu 3 meses antes do seu nascimento, então ele não conheceu o pai. E mesmo quando criança ele tinha visões. Quando o seu padrasto, que aí a mãe casou de novo, foi lutar na Primeira Guerra Mundial, Frank, era o nome dele, sabia onde e quando o padrasto iria morrer. E a profecia foi cumprida exatamente o que ele falou para a mãe dele. O padrasto dele iria morrer em tal lugar, tal trincheira, tal dia. E isso ocorreu realmente, ele acertou. E ele profetizou a chegada do anticristo. Ele disse que o anticristo em breve se tornaria o maior ditador do mundo. Ele iria dirigir a igreja, ao qual ele quer destruir. Em 13 de junho de 1923, ele teve uma visão, supostamente, da Virgem Maria, mãe de Jesus, que teria aparecido para ele e instruído ele para escrever uma ordem divina sobre a igreja e o anticristo. Em seguida ele escreveu que o anticristo iria nascer na terra. A sua mãe estaria grávida, ela torna-se mãe do anticristo. Igual Maria deu à luz a Jesus, o demônio quer imitar o Cristo. Ele quer tentar fazer igual Jesus, estar na terra e ter relações com uma mulher, para que essa mulher pudesse ter um filho. Você pode estar achando um absurdo isso que eu estou falando, mas foi profetizado. Isso aí foi falado, não sou eu que estou falando. Cabe a você estudar, acreditar ou não. Sob sua liderança, ou seja, esse anticristo que estaria nascendo ali, o filho do anticristo, vai reunir adversários da igreja, espalhando caos nos corações da humanidade em todo o mundo. Os ricos são pobres demais para usar a plena aceitação da regra. A sede do anticristo, na visão dele, seria Jerusalém, e não Roma, E não o Vaticano, mas Jerusalém. Logo será o maior ditador do mundo. Estes eventos terão lugar no final do século XX. E aqui vai uma curiosidade. Você fala, ele errou, porque o século XX, nós já estamos no 21. No calendário oficial, nós não estamos ainda no século 21, por causa daquele atraso comum, dos estudos e da morte de Jesus, não se sabe ao certo, que começou a contar o calendário que vivemos da era cristã. Muitos acham que nós não chegamos nem em 2000, alguns teólogos. Isso aí não é nem só católico, é teólogos evangélicos também, e muitos teólogos católicos, cristãos, explicam
sobre essa questão do calendário. E até não cristãos, até teólogos judeus que tem lá o ano que eles estão seguindo e tem o outro ano da era cristã que eles falam que na realidade nós não estamos ainda em 2020. Nós não chegamos nem no terceiro milênio, né? Isso aí é estudo, porque esse profeta, Jonerman, ele profetiza que isso iria acontecer no finalzinho, né, do século 20. E para muitos teólogos, nós não terminamos ainda o século 20, embora estamos em 2020. Ele ainda vai além. Alguns estudiosos atribuem ano de 2021, 2022, 2023. Não se sabe ao certo, ao pé da letra. Então, devido a todos esses atrasos no nosso calendário, este homem vai estar a serviço de Satanás, ou seja, o anticristo. Ele vai lutar contra a igreja e vai colocar a sede em Jerusalém. Jonerman, assim como os outros visionários, escreve que o anticristo vai trazer para a Europa o perigo amarelo, ou seja, quem vai estar por trás de tudo isso? A China. Outra profecia, já encerrando, a profecia do mago Merlin. Olha para você ver, é um mago, considerado mago, nem é profecia inspirada. O suposto mago Merlin, personagem que teria vivido na época do lendário rei Arthur, no século V e VII na Grã-Bretanha, deixou também uma profecia. Antes que a coisa, ele fala coisa, nascida em Jerusalém, o cristianismo, atinja 20 séculos, ou antes de se completarem 2000 anos desde a morte de Jesus Cristo, ou seja, por causa do atraso, não se completou ainda, o Oriente se inflamará entre o Eufrates e o Rio Nilo, e muita gente morrerá. Haverá um Papa, aqui os teólogos atribuem o Papa Francisco ou Bento XVI, que não ousará ficar em Roma, fugirá de Roma e do Vaticano. Uma coisa que os romanos devem saber é que antes desse Papa, ou seja, do Papa Francisco ou do Bento, morrerem, nosso Senhor o fará sofrer a vergonha de não poder se estabelecer em nenhuma parte, ou seja, vai fugir daqui, fugir dali, fugir para lá, fugir para cá, por causa da perseguição do anticristo. É necessário que os romanos saibam que este será o sinal da sua breve destruição, da destruição de Roma, considerada como um castigo por seus pecados. Aqui é o castigo da igreja, da divisão da igreja, dos próprios padres, dos próprios bispos, dos próprios cardeais brigando entre si. O cristianismo nasceu com a morte de Cristo por volta do ano 29 e 32 depois de Cristo. Então existe esse atraso. Pela nossa contagem atual, que na verdade devido ao atraso do nosso calendário, era o ano 22, 26. Por isso o cristianismo completará 20 séculos por volta de 2022 até 2026, o que eu disse, que será o verdadeiro fim do século 20 e o real começo do terceiro milênio. Mas o profeta Merlin diz que antes do cristianismo, que nasceu com a morte de Jesus em Jerusalém, o Oriente se inflamaria entre a região do Eufrates e do Rio Nilo e muita gente morreria, o que já vem acontecendo desde o ano 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Recentemente vimos em 2011 o levante da Primavera Árabe, outra guerra, outra revolução, né, com revolução civis no Egito, no Rio Nilo, e no Iraque e na Síria, no Rio Eufrates, isso em 2011. Em seguida veremos a revolução chegar a Roma, atingindo a Sé de Pedro, a Igreja de Roma, o Vaticano. E ainda existe uma profecia, essa é a última que iremos trazer, né? Iremos trazer hoje, sobre a Virgem de Akita, no Japão. Nossa Senhora de Akita, Nossa Senhora Mãe de Jesus, recebe o nome de Akita. Em 1973 até 1981, pela Igreja Católica, Nossa Senhora apareceu uma religiosa de 42 anos, Agnes Sasagakuak Suko, que havia ficado surda, sem mais nem menos, subitamente, 2 meses antes dela receber a aparição. Para provar que foi um milagre,
3 mensagens foram dadas e a terceira anunciava um castigo além de uma crise na igreja. E depois, né, das aparições, ela recuperou a audição, comprovado cientificamente por médicos. Nas aparições, Nossa Senhora teria dito para ela: se os homens não se arrependerem e não se converterem e não melhorarem, o Pai Celeste infligirá um castigo terrível a toda a humanidade. Este será um castigo mais grave que o dilúvio, que nunca teria sido visto na terra. Mais grave que o dilúvio que inundou a terra. Além da cura milagrosa de Agnes, pelo menos uma outra cura milagrosa foi comprovada e vários episódios de choro de uma imagem, uma estátua de Nossa Senhora, foram presenciados por centenas de pessoas, inclusive não cristãs, que se converteram, né? E que foi transmitido ao vivo pelas televisões essa suposta ou suposto choro de Nossa Senhora nesta imagem. A gente fala suposto porque a igreja não se pronunciou, porém eu não tenho dúvida. Eu particularmente acredito, porque Nossa Senhora está viva e manifestando em várias partes do mundo, inclusive uma das principais reconhecidas pela igreja, Medjugorje, e na Iugoslávia, parte da igreja, não toda. E Nossa Senhora de Fátima, aí sim a igreja toda reconheceu Nossa Senhora de Fátima, aparições. Iugoslávia, a Rainha da Paz, Medjugorje ainda não, mas boa parte da igreja, inclusive o Papa João Paulo II, particularmente acreditava. E aqui eu acredito também em Nossa Senhora de Akita, no Japão. As lágrimas desta imagem foram analisadas por um laboratório neutro, não vinculado à Igreja Católica, e foram constatadas verdadeiras, lágrimas de humano. Cada um tira a sua própria conclusão. E Nossa Senhora de Akita fala que se não houvesse uma conversão urgente, mundial, na época que estamos vivendo agora, que o mundo sofreria um terrível castigo maior do que o dilúvio, que jamais foi visto até agora na Terra. Sem dúvida alguma, é a Terceira Guerra Mundial. Não tem dúvida alguma que é precedida pelo Anticristo, ao qual dirigirá, né, o mundo por um breve tempo, pregando, entre aspas, a paz e o amor. Porém, vai ser muito fácil distinguir esse anticristo, porque ao mesmo tempo que ele prega a paz e o amor, ele persegue os cristãos católicos ou evangélicos, cristãos de um modo geral. Então, como pode ser um pacificador se persegue a Igreja de Cristo? E ao mesmo tempo prega a pluralidade das religiões e seitas, dizendo que tudo tem seu valor. E não é assim que entendemos. Nós cristãos não aceitamos as seitas e esses valores contrários à cristandade ou ao cristianismo. Porém, nós terminamos aqui hoje, então, as profecias de número 4. Sexta-feira que vem, nós estaremos com as profecias de número 5. Ainda tem muita profecia interessante. Não percam. Estamos ainda no 5º programa. Teremos mais de 10 programas sobre profecias. E se você está na internet, pela internet, talvez você já esteja na época em que todas já estão aí gravadas. Então a gente não sabe. A internet fica aí para sempre agora. Aí, se ninguém tirar, se os donos aí do espaço aí não tirarem, vai estar aí, né? Então, depende de quando você clicar aí. Não sei quantas você vai estar visualizando. Talvez, dependendo da época, daqui um ano. Hoje é dia 15 de maio de 2020. Às vezes, em 2021, talvez, você vai... Tem gente que vai estar sabendo isso aqui só em 2021. Já estarão todas lá. Se você concorda comigo, tudo bem. Se não concorda, tudo bem também. Pois este é apenas e tão somente uma questão de ponto de vista. Um grande abraço a você, obrigado mais uma vez, fica com Deus e Nossa Senhora, até sexta que vem.